psicóloga, mãe de gêmeas e esposa, tem uma casa para cuidar, tem toda uma carreira aí para desenvolver e mais que isso, ela também trabalha com carreira, né? Então, quando eu pensei nesse tema da mulher no trabalho, eu pensei nela, é a pessoa ideal, porque além de tudo isso, toda vez que eu encontro a Ana Flávia, ela tem todo um alto astral, toda uma leveza, né? E isso, assim, é inspirador. Então, sem mais delongas, vou apresentar e falar mais dela, né? Olá, pessoal que está chegando, Lucineide, Regina, boa noite. Olá, Oi! e aí, Tudo gata? bem? Eu tô achando, parece que tá meio escuro. Ai, gente, uma apresentação dessa até, ó. Uau, né, gente? Uau! Que isso? E é tudo Aumentar a verdade, luz você sabe que eu aqui. já falei isso para você pessoalmente, né? Ah, só você mesmo, Fabiana. Assim, eu tô super feliz em estar aqui. Também te admiro muito, você sabe disso, porque eu falo. Sei da sua construção aqui, né, de conteúdos e de ideias e de propósitos. Então, ser incluída nessa trajetória, nossa, tô muito feliz, muito. Espero poder contribuir aqui com todos e todas, né? Tenho certeza absoluta disso. Se você sempre contribui, né, para onde você passa, com tudo que você tem para oferecer. Então, Ana, eu Vamos comecei junto. falando um pouco, né, apresentando você, mas você que se apresenta muito melhor do que qualquer pessoa, né? Fale mais de você, quem é Ana Flávia Pistori. Tá, vamos lá, né? Hoje, Fabiana, é muito comum que a gente veja as pessoas se apresentando com um Uhum, leque de coisas e papéis que elas são, né? A uhum, gente tem chamado isso de carreira slash. Então, não só na carreira, existem até alguns movimentos de mulheres que incentivam a colocar no currículo mãe de tantos, mãe de dois, mãe de três, ou da Lavínia, mãe da Gabriela, para aham, estimular esses papéis da mãe, né? Da mulher, que também é mãe. uhum. Então, eu vou me apresentar nesse modelo, né? Então, eu sou Ana Flávia, sou filha da Sueli, professora de física do Olha só. Messias Pedreiro, né? Já vai encontrar uns alunos aí, né? Foi aluna a Fabiana, o Vitorino, foi aluna da Aham, minha mãe. olha só. Sou filha do Edmir Pistori, tenho 37 anos, sou mãe da Gabriela e da Lavínia, sou psicóloga, trabalho com carreira, adoro cantar, adoro dançar, muito ligada assim nessas questões da arte, da expressão, do corpo, enfim. Sou sonhadora, sou entendi, né, ao longo aí da minha carreira o que me conecta às pessoas, qual que é meu estilo. Então eu sou afetiva, eu amo os meus clientes, e aprendo muito com o meu dia a dia. Assim. Também cheia de desafios, né? Sou Uhum. essa pessoa. E É isso também tem aí. seus desafios, as suas batalhas, as suas luzes e sombras. Então, essa sou eu. Muito bom, Ana. Show de bola. É isso aí, né? Hoje nós vamos trazer, aliás, né, em toda essa série, trazer mulheres reais, né? Que possam trazer um pouco da realidade do cotidiano para que possam inspirar e ajudar outras mulheres aí também. E, Isso, e isso. pensando nisso, Ana, assim, já introduzindo, né, o tema da mulher no trabalho, eu fiquei pensando na questão cultural. E vamos pensar assim, não muito longe, na geração das nossas mães, né? Tinha muito esse papel muito bem separado, que a mulher cuidava dos filhos, da casa, e o pai cuidava, né, ele provia, ele cuidava das finanças da casa, e até aí estava tudo certo, existia um combinado aí muito bem separado. E aí veio a nossa geração, a mulher foi para o mercado de trabalho, e aí virou uma confusão na nossa cabeça, né? Qual que é o nosso Sim. lugar? Onde que eu fico aqui? Como que eu transito nesses lugares? E isso gera muito sofrimento para as mulheres até hoje, né? Muitas mulheres não conseguem administrar esses papéis
uma exigência bruta sobre nós, né? Então eu falo assim que a mulher ela tem que estar com a unha feita, o cabelo arrumado, a pele de pêssego, né? Então, mas eu tô falando de exigência, porque também, né? Mas Essa eu concordo. é o que é colocado, né? Concordo. Então, a mulher tem que estar com as curvas no lugar, tem que saber cozinhar, de preferência comida fit, tem que ser uma mãe maravilhosa, tem que ser a mulher na cama, a esposa dedicada, a excelente dona de casa e a profissional maravilhosa. Então, assim, só de falar já cansa, né? Imagina viver todos Nossa. os papéis. E o mais interessante, Fabiana, é que nem sempre esses papéis eles vêm junto no pacote. Às vezes ela tem que ser a ótima esposa, mas ela não pode ser a ótima profissional. Também Uhum. tem isso. Às vezes ela precisa ser ótima mãe, mas ela não pode ser ótima sexualmente falando. Então, assim, também existem tem esses pacotes que ela tem que ser tudo muito boa e tem os pacotes que ela não pode ser tudo muito boa. Então também tem essa onde eu tenho que ser boa. Também tem esse ponto aí que muitas vezes acontece. Eu tive o privilégio assim de eu tenho a minha mãe que foi uma pessoa que rompeu muitos padrões, muitos mesmo no sentido profissional, porque meu avô não queria que ela trabalhasse, pelo meu avô ela não trabalhava, e ela saía escondida para dar aula. Então, com 17 anos, ela ia escondida para trabalhar. Não era bem visto, né? Era vergonhoso a filha ter que trabalhar. Isso também dizia do pai, né? Dizia da família. Então ela rompeu esse padrão. Ela foi mãe solteira, com 37 anos, ela já era mais velha. Então eu vejo uma geração de mulheres que fizeram um rompimento de barreiras, né? Ah, Minha sogra também é essa pessoa. Minha sogra dirigia Jeep. olha só. Ela trabalhava com eram produtores rurais. E aí, esses dias, ela me mostrou o código de ética que tinha, Ah, tá? E aí, da mulher era assim: ela tinha que usar saia, não podia usar calça, abaixo do joelho, tá? E ela tinha que ser casada. olha. Era Então, pré-requisito para trabalhar. então, vocês imaginam, então, ela dirigia Jeep nas fazendas, fazia eventos de produtores rurais. Então, eu digo assim, eu sempre falo muito isso para ela, para minha mãe. Eu falo, nossa, vocês foram mulheres que abriram portas, porteiras, no caso da minha sogra, né? Com Para que a certeza. gente pudesse vivenciar essa experiência de servir ao mundo. Não apenas a sua casa, naquele ambiente, mas também entregar isso ao mundo. Eu tive esse privilégio de estar de crescer nesse contexto. Né? Mas não é um contexto fácil, porque é como se culturalmente não existe uma evolução em massa, né? Então, todos no mesmo ritmo, todos no mesmo ponto de encontro, de equilíbrio. Então, eu que vivi uma realidade, eu tenho meu marido que viveu outra realidade, eu tenho minha colega de trabalho que viveu outra, eu tenho meu cliente que tem outra. Então, a gente vive ritmos culturais diferentes, né? E Uhum. permissões culturais diferentes também. E isso aparece no Familiares também, trabalho, né? É igual você falou, para você, principalmente. talvez foi mais fácil para o mercado de trabalho, porque diretamente você viu sua mãe abrindo o caminho para isso, né? E É. talvez, minha mãe também trabalhou, quando eu cresci mais um pouco, ela também foi para a vida, para mim também foi mais fácil. Mas eu vejo algumas mulheres que têm uma dificuldade de ir para a vida, e às vezes até essa permissão interna, e talvez até uma restrição familiar, porque não tiveram isso diretamente e porque essas mães também não tiveram essa oportunidade e isso vai lá de trás, né? Isso. E o mais interessante é que isso fica. Tem a liberdade, mas não é, né, não é a liberdade plena.
né? É uma construção de liberdade. E quando foi para eu escolher minha profissão, não foi essa liberdade toda. Também existia, por mais que já existia aquela vai para a vida, vai para a profissão, seja profissional, mas não é qualquer profissional. Então tem Aham, muitas expectativas. sim. Isso eu vejo que não só as mulheres vivenciam, os homens também percebo Uhum. na clínica, né, nas mentorias de carreira, isso também é um entrave. A família, né, Fabiana, é um ponto muito importante, né, dessa vivência de carreira. Uhum. E uma coisa que eu falo muito para os meus clientes é como eu estou, o que eu estou fixando como expectativa nessa família. Então, por exemplo, eu espero que o meu pai e minha mãe me digam o quê? Que eu sou boa profissionalmente, mas são eles que têm que me dizer que eu sou boa profissionalmente? Ou é meu Uhum. cliente? Né? Uhum. Eles têm condições, pela geração que eles têm, né, que eles vivenciaram, eles têm condições de compreender a minha realidade profissional? Né? Então, eu tenho condições de. É justo que eu coloque neles uma expectativa de total apoio, de apoio incondicional, de incentivo, de compreensão. Isso é justo? Uhum. Então, a minha própria escolha profissional, ela foi muito, e a gente está cada vez mais novas, né, jovens, tendo que escolher, enfim, entrar na Aham. faculdade. Também teve essa dificuldade, né, porque se fosse uma escolha livre, isenta de expectativas do que eu, né, de entregar algo para a família, nesse sentido, eu não teria feito psicologia, eu teria escolhido outra profissão. Uhum. Mas aí eu acho que é um outro ponto. Porque aí a gente vê mulheres sedentas por uma escolha profissional, mas muitas vezes eu presencio isso na clínica, nas mentorias, que lá na frente é como se elas se culpassem por terem feito escolhas ali atrás. E não existe culpa quando a gente fala de escolha profissional. Por quê? Porque quando você decidiu a sua profissão, você estava numa condição específica, às vezes de juventude, você estava numa condição muito específica e particular no tempo de bancar suas escolhas, Uhum. provavelmente, às vezes, numa dependência financeira da família, numa Uhum. dependência, às vezes, até emocional, de suporte psicológico. Então, o que Uhum. foi escolhido. Não tem que olhar muito para trás. Né? O Você fala que a dessa gente culpa no precisa sentido de arrependimento, você fala? é, Uhum. Fabiana, eu vivencio isso com mulheres, às vezes homens também, de terem arrependimentos pelas escolhas que não fizeram. Como se a culpa Uhum. fosse deles, Aham. sabe? E não tem Sim. culpa. Tem uma Uhum. responsabilidade, você escolheu, mas não Uhum. tem culpa, né? E as coisas podem mudar. Carreira não é algo engessado, né? É algo flexível que você consegue moldar, é possível. Às vezes precisa de apoio, né? De É. suporte específico, né? Mas pode. Né? Luana, é muito interessante isso que você trouxe, porque isso já é um ponto assim que eu acho que pode mudar a vida de muita gente. Porque eu vejo isso também no consultório, né? Às vezes a pessoa, ela escolheu uma carreira, uma profissão que hoje não tem nada a ver mais com ela, mas que ela se sente na obrigação de fazer, porque naquele momento, lá, 20, 10 anos atrás, ela escolheu, então, se eu mudar de ideia, vai ficar incoerente, né? E a gente precisa entender que nós, seres humanos, somos seres mutáveis, totalmente mutáveis, né? Hoje eu escolho algo e amanhã pode não fazer sentido, eu deixo de escolher algo que amanhã faz. Então, também esse olhar generoso sobre essa volatilidade que todo ser humano tem, né? E é claro que a gente tem que ter cuidado, porque se todo dia você muda de opinião, você precisa cuidar disso. Mas é É, necessário ter essa flexibilidade conosco mesmo também, né? Quantas mulheres que às vezes, igual você fala, escolher uma profissão porque só tinha naquela cidade aquela profissão, ou que não tinha dinheiro para fazer a outra, né? Ou que naquele momento era fazer sentido e agora não faz, e que a situação mudou, e que hoje ela pode escolher algo que ela se conecte mais, que ela pode entregar o melhor para a humanidade.
Isso, exatamente, né? E também, hoje, né, se você me perguntar assim, Ana, então você não gosta de ser psicóloga? Eu amo, amo. Eu me descobri, né? Aí foi outro processo, foi um processo de apaixonar-se, né, pelo que faz. E aí fazer esse sentido para você. Né? Mas isso acontece, né? E a gente precisa ter esse autocuidado. Né? A carreira, ela vai sofrendo a influência do tempo, ela vai sofrendo a influência da cultura, do que está acontecendo, da política, né, que a gente está inserido. Ela sofre interferências econômicas, sofre interferências de ideologias, de valores que a gente vai agregando ou modificando ao longo da vida, e das situações pessoais também, né? Eu falo que a maternidade, Fabiana, é algo assim, é um, eu não sei explicar, eu não sei falar nem a palavra, mas é algo muito forte, que não dá para negar que interfere. Casamento é um outro lugar de muito peso, sim, de importância, de relevância, e que Sim, vai interferir na carreira, claro. vai chegar lá, não é inatingível. Né? Então, ter esse cuidado. Agora, isso que você falou é importante, né? Se a gente está mudando demais, talvez a gente não está olhando para o que a gente precisa. E aí precisa Uhum. olhar para isso com mais cuidado. Uhum. E aí, Ana, por que que eu escolhi você, né? Como eu já tinha apresentado no início, você tem uma vida cheia de demandas, né? E você, além de ter essa vida cheia de demandas, você tem uma vida ativa de muito trabalho e ainda trabalha com carreira, ajudando as pessoas a se encontrarem, né? E aí, assim, pensando nesse balanço que você faz, que você já começou falando, que a maternidade, o casamento, traz essas demandas, é claro que a gente vai ter menos tempo, é claro que a gente vai ter menos energia e menos dedicação para o trabalho, porque Tá? vamos ter que dividir tudo isso. Como que era a Ana antes de ser mãe e ser casada, e como que ela conseguiu se reorganizar aí no trabalho depois dessas mudanças? Uhum. Eu sempre fui uma pessoa bem. Essa energia, assim, ela é minha mesmo, de fazer, e sempre fui uma pessoa muito alegre, muito feliz, assim, muito expansiva. Aham, Antes de me casar, né, de estar com o meu companheiro, eu sempre fui muito dedicada ao trabalho, desde a faculdade. Então, na faculdade eu não falava que eu fazia estágio, eu falava que eu trabalhava nos estágios. Porque eu sempre fui muito entregue. É algo que eu sinto muito prazer em fazer. uhum, Me eleva, me enche a minha vida de significado. Eu uhum, acho a conexão com as pessoas é algo que me faz sentir viva. Então, trabalho para mim sempre foi algo muito importante, muito. Não é para mim, Ana, e aí para cada um vai ser uma coisa. Trabalho numa ordem aí, né? Ele estaria mais ligado a sentido, a uhum, propósito, do que mesmo financeiro. sim. Então não é algo, não é um lugar que eu olho pela realização mesmo, enquanto ser inserida no mundo. Quando eu casei, aí que aconteceu, né? Eu conheci o meu companheiro no trabalho, né? Então nós nos conhecemos no trabalho e a gente trabalhava junto. Gente, contar, Fabiana do céu. Ah, Era um momento de tensão. Em que sentido? A gente não brigava no trabalho por causa de casa. A gente brigava em casa por causa do trabalho. Porque nós tínhamos ideias muito diferentes, né? Eu uhum, na área de RH, de gestão de pessoas, e ele na área da engenharia, né? Do racional. Então, do operacional. A gente tinha visões conflituosas em alguns sentidos, né? E aí, tem um episódio, aí teve algo muito interessante, porque a empresa, ela não permitia, até então, casais trabalhando na empresa. E nós nos relacionávamos mais escondido, né? No começo era escondido. Então ninguém sabia que a gente namorava. Quando a gente decide ficar junto,
e conta para a empresa e resolvemos contar para a empresa, uma das coisas que nós discutimos era quem pediria conta. Uhum. Eu falei, quem que vai pedir conta, Thiago? Vai ser eu ou vai ser você? E aí, nessa hora, a gente já começa a perceber o papel da mulher também impactando. A nossa decisão racional era, já que era uma empresa florestal e ele era do ramo florestal, a oportunidade de crescimento era maior para ele. É Uhum. fato, era mesmo. Então, na decisão, eu pediria conta, tá? Para mim, isso era algo que gerava muito medo. Eu falava, nossa, como é que eu vou trabalhar em quê, né? Vou fazer o quê? Mas era algo que poderia acontecer, a gente tinha que ter essa ciência. Quando a gente falou para a empresa, e aí, então tá. Então, se for mandado embora, Ana vai, continua. E Thiago continua. Quando nós comunicamos, a empresa não optou por não desligar e fez uma exigência que a gente se casasse. E aí nós falamos, mas nós não vamos nos casar, né? E acho que o Thiago foi bem importante nesse movimento, quando ele fala assim, eu não vou casar porque a empresa pediu, né? E eu Uhum. concordei, falei, realmente, né? Achei aquilo tão invasivo. Mas eu percebi que tinha uma questão do feminino ali mesmo, da mulher ali, né? Então, essa mulher que está no RH e que se relaciona com o coordenador e até que ponto é confiável. Então, vazaram informações estratégicas e quem foi responsabilizada pelo vazamento das informações tinha sido eu, na época. Uhum. Sendo que tinha 5 homens cientes e eu que falei, Uhum. entende? Então, já começam essas relações de desafio, né? Então, acrescentou mais um desafio, porque aí eu não era só a Ana Flávia, eu era a esposa do Tiago. Uhum. Então, dissociar esses papéis era algo muito tênue, muito tenso e que precisava de energia para isso. Então, eu me sentia cansada em muitos momentos, mas eu tentava a muito custo, assim, que isso não fosse ponto considerável. Que isso não Uhum. fosse. É como se eu não desse foco para isso, desse foco para outras coisas para conseguir estar ali. E aí seguimos na empresa mais, acho que 3 anos, 2015, mais 2 anos, mais 3 anos depois que eu estive com ele. Mas também acrescentaram outras coisas, porque tinha uma casa, né, para fazer gestão. Como eu era Uhum. sozinha, morava sozinha, eu tinha o que eu quisesse dentro da geladeira. Se eu quisesse ter só água, eu tinha só água, né? Mas agora Dá pra tinha almoçar a uma hora que nova quer, pessoa, a faz hora que as eu coisas queria, que se quer. quisesse. É. E foi tão interessante que quando a gente foi morar junto, eu me cobrava lavar a roupa, arrumar a cozinha, estar com a geladeira sem comida estragada. Um Uhum. dia eu lembro dessa cena de eu abrir os olhos assim e ver o Thiago tirando as comidas velhas da geladeira. E eu senti vergonha de como que Aham. eu não tinha tirado. Então, olha só, né, o que está dentro da gente, ter que dar Uhum. conta desses papéis. Uhum. E não vou mentir, Fabiana, por muito tempo eu vivenciei isso. Acho que o ápice disso foi quando eu saio da empresa, Thiago vem para. A gente morava em Curvelo, nós mudamos de cidade. Thiago sai da empresa e vem para Uberaba, e eu fico sozinho em Curvelo, sozinho entre aspas, né, com as minhas meninas e minha mãe, me ajudando. E a minha mãe adoece, fica 20 dias na UTI, e eu com as crianças, sozinha lá em Curvelo, sem família. Eu tive muitos amigos, graças a Deus, isso não me faltou. E eu vem para Uberaba. Quando eu vim para Uberaba, eu me vi sendo dona de casa. Foi o ano mais difícil que eu vivi na Uhum. minha vida. Muito difícil. 2016. Foi um ano muito difícil. E dar conta desses papéis que nos dizem que temos que ser boas, que temos que ser provedoras, que temos que ser Uhum. maravilhosas, eu não dava conta. Teve Uhum. uma vez que eu lembro direitinho do Thiago chegar e falar assim, Ana,
você falou que ia lavar as roupas, assim, eu não tenho mais meia. Falei, como você não tem meia? Que tanto de meia que você não tem meia? Ana, assim, acabou a meia. Falei, meu Deus do céu, deve ser muito ruim mesmo, né? Porque Aham. eu não consegui manter meia limpa, que a máquina lava, nem era eu. E Aham. eu me sentia muito ruim, eu me sentia incompetente. Uhum. Então, a gente se cobra muito isso, né, Fabiana, de ter que dar conta. Aham. Até que em 2017, quando eu venho para Uberlândia, e aí eu preciso dar esse crédito e dizer dessa pessoa, que é a Fabiana Vitorino, eu procuro a Fabi, por acaso, assim, não, eu nem sabia o que ela estava fazendo, eu queria conversar com alguém que fizesse clínica, para saber como estava a clínica. E aí, quando eu olho no perfil dela do WhatsApp, trabalhando com carreira de psicólogo, eu falei, para, né? Não é possível. E aí, entro em contato com ela, vou tomar um café com a Fabiana. Chega lá, acho que ela viu a pessoa assim, né? Muito perdida, porque, como dizia meu esposo, né? Meu marido, eu acordava padeira e dormia médica. Que era assim, de manhã. Nossa, já sei, Thiago, vou abrir uma padaria. Você sabe abrir uma padaria? Aí ele ia trabalhar. Quando ele voltava, eu falava assim, Thiago, já sei, vou fazer medicina. Mas não era padaria, Ana. Não, padaria tem que acordar muito cedo, trabalhar sábado, domingo, feriado. Acho que eu vou ser médica. Aham. Então eu estava nesse grau. Quando eu cheguei para Fabiana, eu queria ser cerimonialista de casamento, né? Porque já tinha sido médico, Até que padeira, leva cerimonialista. jeito, né? Eu também acho. Aí ela virou e falou assim para mim. Era celebrante, né? Cerimonialista não. Eu queria fazer a celebração dos casamentos. Aí ela vira e fala assim: por que você não quer ser psicóloga? É verdade. Por que eu não quero ser psicóloga? Então eu percebo que nós mulheres, quando esses papéis vão entrando na nossa vida, papel de esposa, papel de mãe e outros que porventura venham, são todos papéis que podem nos fazer nos distanciarmos da nossa identidade, quem a gente é. Uhum. Como se fosse uma perda de quem eu sou. Exato. E é quando a gente se perde de quem eu sou que eu me desconecto. E aí eu começo a ouvir as vozes das crenças, né? Às vezes familiares, sociais, com tanta força, de uma forma tão alta, Uhum. que a gente deixa de querer, deixa de escolher, deixa de Uhum. decidir. E aí vai sendo levado naquele fluxo de não dou conta, de incompetência, né? Do tanto de coisa que eu tenho que ser, eu não dou conta de ser nada. Uhum. A Né? gente Então entra a gente muito precisa cuidar. nos tem que e esquece o quero, né? Aquilo que é importante para mim. Eu fiquei ouvindo você e fiquei pensando assim, o quanto que nós mulheres, todas nós mulheres, temos muito o perfil da arrogância, né? Então, assim, só para as pessoas entenderem, etimologicamente, rogar significa pedir. Arrogar é não pedir. Então, todas as vezes que eu preciso de algo e não peço, eu estou sendo arrogante, né? Então, o quanto que as mulheres elas ficam querendo cumprir as expectativas sociais que você está falando, familiares, tudo aquilo que a gente aprendeu, elas querem dar conta de tudo, muitas vezes até exclui esse homem, né? Se ela é casada, exclui esse homem porque ela quer dar conta, então ela não deixa o pai cuidar dos filhos porque ela tem que dar conta, não deixa o marido, não vira parceria, né? E aí ela se abandona, aí ela vai se entristecendo e se abandonando de um jeito tão profundo que talvez ela não sabe nem se ela vai conseguir voltar. É aquele tipo de pergunta assim, É, que música que você gosta? Não sei. é isso. Falou, é isso. Sabe, você fala da música, sabe o que eu gosto de falar? Da pizza. Porque pizza, a gente come meia a meia, né? E Aham. aí, quando eu te pergunto assim, você quer de quê? Aí a gente fala assim, tanto faz. Tanto faz, não.
pega seu pedaço, pega sua metade, Aham. né? Então, e é se permitir falar o que você quer, o que você gosta. Gente, eu tô com o Spotify agora. Pelo amor de Deus, aquilo é bom demais. Você ter sua playlist. Vai ser Uhum. bom, você ter sua playlist. Então a gente precisa se olhar, né? E dizer, Aham. ô, pera lá, né? Quem sou eu? Né? Então, esse olhar não foi fácil, Fabi, assim, vou ser bem honesta, foi um ano e meio, assim, muito complicado. Eu fiz uma entrevista de emprego. Ah, daí eu tenho que contar, né? Quando eu tive as meninas, eu tive todo um suporte. Eu tenho gêmeas, né? A Gabriela e a Lavínia. Eu tive todo um suporte da minha mãe. E eu tinha, assim, dois anjos na minha vida, que eram as babás das meninas. Uhum. Eram duas, porque uma ficava de manhã, eu saía às 7 da manhã e chegava às 7. Então eram 12 horas, né? E para que a minha mãe não ficasse com esse peso, eu tinha uma segunda pessoa que ficava lá, revezava com a outra, era a Tati e a Tatá. Até porque depois minha mãe adoeceu, ela não conseguia olhar as crianças. Então eu tinha uma condição profissional que me permitia esse conforto desses apoios. Quando eu vou para Uberaba, não. Porque eu vou para Uberaba tendo que arrumar a casa, limpar a casa, fazer almoço. Eu não sabia fazer nada disso. Eu não me Uhum. encontrava. Quando eu olhava para as meninas, eu falava assim, gente, eu sei ser mãe só das 7 da noite para frente, sábado e domingo. Agora é de domingo a domingo, 24 horas. Elas também Uhum. tinham que se adaptar a mim. Então foi um movimento muito difícil. E aí eu não sabia se eu queria trabalhar ou se eu queria cuidar delas. Esse eu acho que é o grande desafio da mãe, né? Interessante, porque enquanto eu estava em Curvelo, isso nunca passou pela minha mente. É porque eu amava tanto o meu trabalho, tanto a empresa que eu trabalhava, eu me sentia tão realizada que eu não me sentia culpada. E eu tinha muito apoio da empresa. Então, qualquer adoecimento que as meninas tivessem, qualquer febre diferente, eu conseguia transporte da fazenda na minha casa na hora. Então, assim, Uhum. eu tinha esse suporte no trabalho, assim, fantástico. Mas, quando eu estive em casa, eu não sabia se eu queria trabalhar. Por Uhum. quê? Todos os empregos que eu estava pleiteando, eles me pagariam o mesmo valor delas ficarem na escolinha. Eu não via sentido nisso, em Uhum. trabalhar para que elas ficassem na escolinha. Aquilo não fazia sentido. Mas dentro da minha casa foi algo importante, porque na visão do meu marido eu tinha que trabalhar, porque eu era aquela Ana produtiva. Então, como assim? Você não... Ele também não estava me reconhecendo, nem eu estava me reconhecendo, então foi um ano bem tenso, assim, né? E eu fiz uma entrevista de emprego, e aí eu acho importante contar isso. E na entrevista de emprego, quando eu disse, no final da entrevista, e aí o cara me perguntou assim, né, o entrevistador, mas você tem possibilidade de sair daqui, de transferência? Eu falei, não, se meu marido for transferido, é bem provável que eu precise ser. Eu precise ir também, né? Aí ele me perguntou como que eu tinha conhecido meu marido. Quando eu contei, ele vira e fala assim, Fabi, ah, já tá explicado. Já tá explicado. Vai onde o marido for. Uhum. Desconsiderou toda a minha entrevista Aham. e me julgou. Então, eu achei de uma indelicadeza, né? De uma grosseria tão Uhum. forte. Eu não tive força de responder. Hoje eu acho que eu responderia, mas na época eu não tinha força de responder, porque eu já estava me sentindo tão incompetente em casa. Eu Uhum. acreditei. Então é isso. Quando você está nesse movimento de afastamento de você, o que te chega vira muito verdade. A gente tem que Uhum. cuidar. Quem é você? Se você Uhum. mudou, certo? Tudo bem. Se você continuar a mesma, tá certo, tá tudo bem. É você, Uhum. continua sendo você. É. Né? É legal pensar assim, né, Ana? A Vanessa até fez uma pergunta, daqui a pouco eu respondo sobre questão de divisão de Tá. tarefa.
mantendo essa linha dos filhos, eu fiquei pensando assim, que eu também convivo com mulheres, mães, e a minha mãe fala muito assim, eu tenho medo de ter filho hoje, porque eu sei esse peso, né, que é para a mulher hoje, além da carreira, de ter filho, a gente sabe disso, né? Então, isso é Uhum. uma questão ainda para mim. E aí, às vezes, eu falo isso com a minha mãe, ela fala assim, para que você tem medo? Foi tão fácil para mim, eu tive 3 filhos, andava com vocês de ônibus. Eu falava, mãe, na sua época, na sua geração, a expectativa era ser mãe e ser dona de casa. Então, hoje, a mulher, quando ela pensa em ter filhos, automaticamente ela já sabe que isso vai reverberar na carreira dela, né? Vai, E aí é vai mesmo. interessante pensar assim, que às vezes a mulher, ela fica nesse período que você sabe, eu fico imaginando você que foi duplamente impactada, né, com as gêmeas, o quanto a mulher, igual você fala, ela se distancia, se desconecta dela, ela já não sabe mais quem ela é, e aí ela se dissocia do casamento, né, da vida dela antes de ser mãe, é como se ela só se tornasse mãe, e compreensível, porque é uma demanda gigantesca, mas eu fico pensando para as mães agora que estão nos ouvindo, né? É igual você fala da pizza, é legal a pessoa ir lembrando quem que ela era antes de ser mãe também. E trazendo isso para o cotidiano, aquela música que ela gosta, né? Algo que ela gosta de comer, aquela pessoa que ela gosta de conversar, aquela coisa que ela gosta de ler, não consegue ler o livro inteiro, mas que seja um trecho. Porque também, quando a mulher vai entrando nessa onda de ter que dar conta, e aí ela se desconecta dela e não sabe como voltar, né? Isso. Isso. E além do não, e esse não saber como voltar é muito desgastante, porque ela sabe que ela não está nela. Uhum, A gente sabe que a gente está distante. E aí uhum, como que volta, né? Com que uhum. força que eu volto, né? É. Tem alguns exercícios que são ótimos de serem feitos. Exercícios do tipo listar coisas que eu gosto, né? Então eu fiz esses exercícios até com a Fabiana Vitorino. Vamos fazer Uhum, esses exercícios. O que que você gosta de fazer, né? Escreve uhum, tudo que você gosta, te interessa. O quão grande é de fato a presença desses filhos na sua vida? Porque, por exemplo, agora nós estamos na pandemia, né? Mas eles estão na escola. Eu vi uma postagem de uma mãe de gêmeas também. Ela tirou uma foto dos 3 filhos dormindo, das gêmeas e do menininho dormindo. Aí a legenda era assim: quando a mãe não sabe o que ela vai fazer. hum. Já está tão acostumada a se dedicar às crianças. O que, que eu vou fazer, né? Tô dormindo, não sei nem o que, que eu quero fazer. Então, que a gente saiba o que, que eu quero fazer. Qual é esse tempo disponível que a gente tem? Às vezes eu preciso acordar uma hora mais cedo. O que, que eu fiz? Vou contar para vocês, né? Primeira coisa, eu comecei a me inspirar em mulheres. Uhum, Antes eu me comparava a algumas mulheres e era muito pesado, porque elas eram muito competentes e eu não. Quando a gente se uhum. compara, normalmente é isso que acontece. Você quer estar Sim. naquele lugar, né? Então eu Uhum. comecei a me inspirar. Como que eu me inspirava? Eu via o que elas faziam e tentava entender. Você tá me ouvindo, Fabi? Tô te ouvindo. Ah, então tá. Porque parece que deu uma travadinha aqui sua imagem. Você continua me ouvindo? Tô te ouvindo. Então tá. E eu comecei a entender o que que elas faziam, que elas praticavam, que era positivo, que eu também podia fazer. Então, por Uhum. exemplo, eu sempre falo da minha tia Ivone, que é, né, assim, uma inspiração. Ela acorda cedo. Então eu falava, poxa, se eu acordar 6 da manhã, ao invés de eu acordar 8, eu vou poder fazer algo que eu goste de 6 às 8, Aham. né? Antes de todo Eu mundo acordar. comecei a fazer isso. É isso, comecei antes que as crianças acordem, eu vou me dar essas 2 horas. Então era a hora que eu Uhum. lia, que eu tomava um café ouvindo música, Uhum. que eu assistia TV com o pezinho pra cima, né? Então eram as horas que eu fazia. Quando as crianças vão para a escola, o que eu vou fazer? O que eu quero fazer? Colocar nessa lista de coisas o que você gosta de fazer. A gente tem que saber o que a gente gosta para poder Uhum. executar, né? Na hora que chegar, qual é a pizza que você gosta? Quando te perguntar, você responder. Eu Uhum. gosto de portuguesa. E Uhum. pedir, né?
Eu Sim, gosto de portuguesa. E tá tudo certo. muito Então, bom. essa é uma das estratégias. Tem uma outra atividade, que é uma atividade de valores. Depois, quem quiser, pode, vai no meu Insta, me pede no direct que eu vou mandar essa atividade para você. Que foi, assim, libertadora esse exercício para mim. Porque quando eu fiz, eu entendi que ser mãe era a minha principal missão. Das Uhum. minhas missões, era a prioridade. Eu comecei a entender por que às vezes eu deixava de fazer algumas coisas para ser mãe. Porque eu me culpava, eu falava assim, gente, eu não posso querer isso, eu tenho que abrir mão dessa maternidade aqui para poder estar trabalhando lá 44 horas semanais CLT. Mas eu ia, meu coração doía. Uhum. E eu sabia que eu podia atender na clínica com horário flexível. Por que eu Uhum. não fazia isso? Não, porque eu tinha que ser a executiva, né? Eu tinha que ser Uhum. executiva, ganhar super bem, ser gerente. Anda. Mas quando eu fiz esse exercício dos valores, eu entendi que isso não cabia mais para mim. Eu não Uhum. queria isso mais. O que te norteia, mulher? Né? O que te norteia? Quais são os valores que te norteiam? E esses valores, eles são sem julgamento. Uhum. É um para você, é outro para outra pessoa. E tá tudo certo. Quais são os seus? Porque eles vão nortear suas tomadas de decisão. Uhum. É o que é mais importante, o que é prioridade, né? Na minha vida Exato. hoje, nesse momento. Depois pode mudar, né? Isso. Vai mudar, com certeza. Vai mudar. Hum. E que a Sim, gente mude. Mas para isso eu preciso estar em constante encontro comigo, né? sim, exatamente. O Cláudio escreveu assim: é muito importante apoiar nesse período e nessa pandemia, trabalhar no home office. Ficou melhor compartilhar nas tarefas e poder deixá-la livre para fazer o que ela gostava, como fazer suas unhas. Cláudio, é muito bonita essa Cláudio. postura tua, né? Da parceria. Ó, Cláudio, pessoa queridíssima, tá lá em Curvelo, foi, né, meu colega, parceiro aí na Plantar. Cláudio é uma pessoa da mente aberta, assim, né? Tem essa evolução. E eu acho isso tão bacana, esse olhar da parceria, né? O que eu posso também fazer. E aí tem uma coisa importante no que o Cláudio disse, né? A gente precisa pedir, e é a arrogância que você disse, Aham. Fabiana. Eu preciso também pedir ao outro que ele Uhum. faça algumas coisas, que ele divida comigo, né? Sim. Eu posso solicitar. São os Uhum. 4 verbos, né? O agir, o solicitar, o se conhecer, né? E o Uhum. entregar. Eu preciso solicitar. A gente não Uhum. usa esse verbo, né? A gente não Não, pede. é. Tá, As mulheres né? superpoderosas, né? Que é muito É, reforçado na sociedade. A, é. a Ana, a Ana perguntou: serve só para as mães? Ana, especificamente, do que você está falando? Porque a gente já falou de vários temas aqui. Você entendeu a pergunta O, dela? é. Não. Tá. Serve só para as mães o quê? Isso. Coloca aí, Ana, que a gente responde. A Tá? Vanessa, ela É, fez uma pergunta muito interessante. Ela perguntou como dividir as tarefas de casa com o marido em casa. E eu vou falar assim o que eu penso e também se você quiser contribuir também. Eu penso assim, Ana, isso eu aprendi na constelação. Dividir tarefas dentro de casa dá muito problema, mas dá muita dificuldade, né? O casal às vezes tem muitas brigas por causa disso. Por quê? Porque a nossa divisão de tarefas, eu vejo que ela ainda é muito imatura. No sentido assim, se eu acordei de madrugada hoje para cuidar do filho, amanhã você vai levantar. Se eu fiz almoço hoje, você vai fazer a janta, né? Então é aquela coisa muito é, travadinha. E eu aprendi na constelação algo libertador. E daí falava assim: no relacionamento amoroso, tem que fazer igual na vida. Você vai entregar o seu melhor. Se eu cozinho melhor e meu marido ele lava melhor o banheiro, então ele vai ficar com o banheiro e eu vou cozinhar, né? Se eu tenho mais habilidade em ficar cuidando da minha filha e ele tem mais habilidade em limpar o quintal, então ele faça isso. Então é trazer também aquilo que as pessoas sabem fazer o melhor, né?
Porque aí isso fica leve para os dois. Uhum. É, tem, mas tem a questão também de percepção, né? Porque às vezes o outro ele não tá percebendo. Porque às vezes, o que acontece, Fabi? A gente tá lá fazendo, você tá exausta. Uhum. E o outro não tá entendendo. Às vezes, nem sempre o seu companheiro ele vai perceber que você tá exausta. Nem sempre. Porque ler o outro, gente, não é algo nato. A gente não Uhum. nasce lendo o outro, né? A gente precisa aprender a interpretar. Então, se essa interpretação não chega, preciso solicitar, né? E dizer, olha, será que é possível, né, a gente dividir? Mas isso que você disse, Fabiana, é muito importante. Que não seja disputa. Quando Sim. passa a ser um movimento de disputa, aí eu não quero Uhum. entregar. Aí entram as na transacional vai falar da criança rebelde, né? Eu cruzo o braço, também não vou fazer, Aham. né? Sim. Porque começa a ter essa disputa, né? Aham. Ah, Ana, meu marido faz nada. Aham. Ô, Ana, será que é nada, né? O que que ele consegue fazer? E você já, né, tentou pedir? Como é que é? Tentou solicitar, né? O que que você está precisando que seja feito, né? Também tem Uhum. isso. O que que vocês precisam? Eu acho que é uma questão conjunta também, né? O que Uhum. que precisa ser feito, Uhum. tá? Vou É. falar para vocês. Eu confesso, deixa eu ver se dá tempo. Dá. Na minha casa também era. Eu sentia peso. Eu sentia peso de ter que arrumar a casa. Eu arrumava a casa, gente. Vou falar assim para vocês. Eu arrumava a casa com raiva. Hoje, eu consigo arrumar a casa com satisfação. Eu até brinco, né? Com algumas pessoas eu falo assim: não, eu vou ali gastar caloria. Eu brinco, porque eu tento olhar o lado bom disso, o lado positivo. Mas eu também já precisei colocar bandeiras vermelhas. Né? O que são as bandeiras vermelhas? Os sinais de que está avançando muito, os sinais de que está perigoso, os sinais de Uhum. que mais do que isso eu não aguento. Né? E eu Aham. preciso colocar esse suporte, essas bandeiras. Uhum. Então eu já deixei louça, me lembro, 2016, a pia lotada. Só que Uhum. eu não estava trabalhando fora. Né? Então, uma vez o Thiago chegou e falou assim: você não lavou a louça? Que é isso, gente? Eu não sabia se eu ficava com raiva dele, eu não sabia se eu estava com raiva de mim, da minha Aham. incompetência, eu não sabia. Era Até como que se um ele dia eu decidi, entregasse um atestado de incompetência e esfregasse na sua cara. na pia, né? Qualquer hora que entrasse na cozinha, estava lá, estampada. Uhum. E até que eu entendi que o dia que eu não lavasse, por qualquer motivo que fosse, eu escolhi não lavar e estava tudo bem. Então, às vezes, ficava aquela pilhona lá. E aí, um dia ele Uhum. falou assim: você não lavou? Não. Uhum. Porque senão também eu coloco no outro uma carga de cobrança que às vezes nem era a pergunta dele. Às vezes ele nem estava me perguntando se eu tinha lavado a louça com cobrança, tinha que ter lavado. Às Aham. vezes não foi com esse peso todo, mas eu ouvia com esse Sim. peso Mas todo. é porque Então, você se cobrava, né? a leveza, ela tem que nascer aqui, ó, dentro da gente. É o Uhum. dia que não deu para lavar a louça, gente, não deu, Uhum. né? É o dia que as crianças, poxa, às vezes para eu estar aqui, ali tá acontecendo um monte de coisa, né? Tá bagunça acontecendo. Qual o problema? É condição, tá tudo certo amanhã. Se der, eu vou arrumar. Se não der amanhã, depois de amanhã eu vou arrumar. Se não der depois de amanhã, vou arrumar. Calma, tem um Uhum. plano. Sim. Então a gente precisa entregar a leveza da condição. E o Bert Hellinger fala isso, né? Que a vida tal qual ela é, como ela Uhum. Uhum. É. é. Eu fico pensando assim, né, Ana? É, pensando na questão do relacionamento amoroso. Se perguntar para o nosso marido, o que que você prefere? Você prefere uma mulher com mais disposição e leveza para você? E a casa não totalmente organizada, ou às vezes até bagunçada? Ou você prefere a casa um brinco e eu morta, cansada, irritada, mal-humorada, né?
Então, assim, também é ter essa flexibilidade. O que que é mais importante para mim agora? É mais importante eu estar com meus filhos? É mais importante eu curtir meu marido? Ou é mais importante eu ficar arrumando casa? Então, também ter essa flexibilidade, né? Porque às vezes, Fabiana, a gente só tem um holofote ou dois, né? Nós estamos restritos, limitados, né? Nós estamos vivendo, principalmente agora, esse momento, né? De baixa disponibilidade de recursos que a Uhum. gente tinha, né? Nós estamos a criar novos. Então, às vezes, se eu quiser dar foco em tudo, e eu tenho uma amiga queridíssima, Sabrina Luz, ela fala assim: eu não sou boa em tudo, eu sou boa em uma de cada vez. Então, Ah, eu não adoro. sou boa mãe, boa esposa. Ó, já falo, eu não sou boa mãe, boa esposa, boa profissional, boa amiga. Eu sou boa em cada um de uma vez, um de cada vez. Então, Aham. às vezes eu tô sendo uma excelente mãe, mas eu tô uma péssima profissional naquele horário, naquele momento. Uhum. Às vezes eu tô uma ótima profissional, mas não tô sendo a dona de casa perfeita agora. Uhum. Sim. Onde eu vou colocar o holofote aí, né, da minha vida? Show de bola, Ana. E pensar até nas fases, né? Então, sei lá, eu vou ficar 2 anos sendo a melhor mãe e talvez não sendo a melhor dona de casa, ou eu vou ficar mais focada no meu casamento e assim vai, né? Então, as fases também da nossa É, vida, né? O tô rindo Públio, aqui da Ana. A ah, Ana, é bom deixar bagunça para ele ver que é trabalhoso. e pensar assim também, que a Ana, ela comentou isso, meu marido chega do trabalho e não faz nada. Então, mas o que que é de contribuição que vocês têm, né? Então, às vezes ele trabalha fora e traz, né, algo que você vai também fazer de outra forma. Às vezes aí na relação deles os papéis estão muito bem desenvolvidos, né? Talvez ela ficar em casa e ele trabalhar e tá tudo certo. Então, cada um contribui do jeito que é possível, né? O Públio, meu É, parceiro, meu companheiro, ele falou assim: me tocou bastante ouvir sua história. O que ouvimos normalmente são lamentações e reclamação. Seria interessante as mulheres contarem suas histórias e irem para a vida. Tá vendo que legal? por isso que eu falei hoje nos stories que contar minha história seria muito bom, porque a gente, cada vez que conta e reconta, você se fortalece, né? É. Você percebe. Isso é uma outra coisa, tá, Fabiana? Outro exercício para vocês. Olhem para tudo que vocês já deram conta. Uhum. Que às vezes nesse momento, quando, por exemplo, chega um desemprego, chega o casamento, chegam filhos, olhem para tudo que vocês já deram conta. Quando eu fiz esse movimento de olhar para tudo que eu já dei conta, falei, não, espera lá, tem potência aqui, tem coisa boa, tem talento, tem competência. Que é isso? Né? Uhum. Vamos colocar isso para o mundo. E acho que é esse movimento que ele disse, vai para a vida, né? E de irmos para a vida. Né? Uhum. Mas é Sim. uma construção, né, gente? Isso nunca para. Uma coisa que eu tive que fazer, Fabiana, foi abaixar minhas expectativas. Uhum. Eu precisei reduzir, porque eu consegui entender. Principalmente quando eu fiz a transição, que eu saí da empresa para consultoria e mentorias. Eu precisei abaixar minha expectativa. Eu não ia ter a babá. Não ia. Né? Eu Uhum. precisava assumir alguns papéis extras ali para poder dar conta. Eu não ia Uhum. ter a compreensão do meu marido, porque o meu marido é CLT, ele trabalha carteira assinada. Eu ia empreender. Para ele, isso é demais empreender. Uhum. É um conceito muito, muito difícil para ele entender, aceitar e ter leveza. Né? Uhum. Então, eu também precisei abaixar um pouquinho a minha régua. Uhum. Querer um pouco menos naquele momento, entender que estava tudo bem se eu diminuísse aquela expectativa minha sobre mim mesma. Uhum. E essa expectativa sobre nós mesmos, na mentoria eu aplico um teste que chama Profiler. É nítido como que as Uhum. pessoas elas querem ser, é como se fosse assim, ó, aqui é quem elas são, aqui é o que elas pensam que as pessoas querem que elas sejam. Uhum. Tá? Oposto, né? Um tá lá em 10, o outro tá no -10. Então, se eu sou muito expansiva, eu acho que eu tenho que ser super reservada, coisas assim. Uhum. Só que essa resposta do que o mundo, do que as pessoas esperam que eu seja,
ela que responde. Uhum. Não é você, Fabiana, que vai lá e responde meu teste, sou eu. Então, é uma Uhum. autopercepção de inadequação. A gente Uhum. precisa modular isso, equalizar. É. E a Tá? humildade de entender, né, Ana, que nós somos só mulheres comuns e que nós vamos dar conta de algumas coisas e não dar conta de outras e não vamos perder o valor por conta disso, né? Isso. Só respondendo a Ana, Perfeito. nossa live já está acabando. Respondendo a Ana, Ana, talvez você vai ter que conversar com seu marido e pedir para ele, né? E dizer para ele o quanto está pesado para você dar conta de tudo, porque talvez ele ainda não tenha percebido, né? E tem um rapaz também Uhum. que falou, Daniel. Daniel. Ah, o Daniel. Oi, Daniel. Isso mesmo. Minha por fazer mais sexo, mas sempre estava cansada, até que um dia despertou. Passei a ajudar, mas ainda dá para melhorar. Tá. Eu entendi assim que a sua mulher estava indisposta, né, para ter relação com você porque estava cansada. E aí é legal isso, né, Ana? Esse despertar do homem de entender e de ser parceiro nosso, que aí fica leve para todo mundo, né? Nossa, é uma parceria, né? Então, é saber também quais expectativas colocar, dizer também, né? A gente pode ajudar nesse despertar. E o Uhum. despertar começando também na gente, né? Como é que eu vou Uhum. pedir se nem eu sei o que que eu preciso? Sim, perfeito. E isso acontece, a gente não sabe o que Uhum. precisa. Exato. Ana, tem alguma mensagem para você deixar para as mulheres aí, como considerações finais? Mulheres, deixo para vocês que vocês sejam livres, para que vocês sejam inteiras para que vocês cuidem do que é desejo de vocês, se é sua carreira, se é sua maternidade, se é estar no seu lar, o que é que você quer, o que você gosta, se conecte com as coisas que você ama e que a gente conte umas com as outras, Show porque de isso é bola. real, isso existe, né? Então que a gente esteja junto, nós estejamos juntos. Um beijo. 20 segundos para acabar nossa live. Obrigada a todas. Quem Ah, não viu desde o começo vai obrigada. ficar gravada. Obrigada, Ana. Obrigada por Ah, tudo. eu que agradeço. Obrigada. Fabiana, foi maravilhoso. Obrigada. Beijo. Beijo.